Boa noite, irmãos. A graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo seja convosco. Irmãos, nesta noite nós vamos dar início ao estudo continuado, e também estaremos realizando a exposição do livro de Daniel, fica no Antigo Testamento. E antes de nós começarmos, eu preciso fazer algumas considerações aos irmãos. Também neste domingo, nós estaremos retomando as atividades no templo, Já estamos reunindo nas manhãs, no culto dominical, já alguns domingos, e vamos retomar agora o culto noturno. Ainda mantendo uma estrutura um pouco mais enxuta, mais simples, mas já estaremos abrindo pela manhã e pela noite aos domingos. Ainda não retornamos todas as atividades durante a semana, mas pelo menos no domingo nós vamos estar tendo os cultos, tanto matinal quanto noturno. Dito isto, eu gostaria de incentivar os irmãos a estarem participando dos cultos. Este material ele vai continuar sendo disponibilizado para que os irmãos que têm restrições e limitações e ainda não podem estar congregados, não fiquem também sem auxílio e não fiquem sem a mensagem e a edificação da palavra. Então, se você pode estar congregado, por favor, retorne à congregação, retorne aos cultos. Nós vamos manter as exposições, a gravação, a liturgia, a disponibilização desse material para aqueles irmãos que ainda não podem estar reunidos, certo? E continue orando para que o Senhor nos permita, ao quanto antes, voltarmos à normalidade, podermos estar todos reunidos. Nós optamos por manter o culto familiar por conta das restrições que ainda existem e não por fazer uma transmissão ao vivo do culto, por questões técnicas e também por questões doutrinárias, E é uma questão bem pessoal, uma questão minha enquanto pastor, e o culto ele é o ajuntamento dos santos, Você não participa de um culto online. Por mais que você assista a um culto, você não está ajuntado e não está cultuando. Então, para que não cause muita confusão na mente das pessoas que participam de forma remota, nós vamos manter a estrutura voltada para o culto familiar e nas noites no templo nós vamos estar tendo o culto com os irmãos que se fizerem presentes, certo? Então vamos abrir as nossas Bíblias em Daniel, no capítulo 1, e hoje apenas os 2 primeiros versículos, versículo 1 e versículo 2. Leiamos. No ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. O Senhor lhe entregou nas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e alguns dos utensílios da casa de Deus. A estes levou-os para a terra de Sinar, para a casa do seu Deus, e os pôs na casa do tesouro do seu Deus. Vamos orar? Pai querido, Pai amado, nós te bendizemos, ó Deus, pela tua santa lei. Te louvamos, ó Deus, também, ó Pai, pela tua infinita graça, pelo teu amor que é manifesto a nós por meio deste benefício, ó Pai, deste privilégio, que é podermos ser edificados pela tua palavra, sermos nutridos, sustentados, dirigidos, corrigidos, ó Deus, pela tua palavra, em não estarmos, ó Deus, alheios, e dependendo apenas dos nossos próprios sentidos, da nossa lógica, dos nossos corações, que são certamente, ó Deus, instrumentos que são corrompidos pelo pecado que habita em nossa carne. Mas nós temos a tua palavra e nós temos o teu Santo Espírito que habita em nós. Certamente, ó Deus, é um grande benefício para o teu povo. É por meio destas sagradas letras, ó Deus, que nós temos conhecimento de Ti, assim como a criação revela a Tua glória, ó Deus, mas um conhecimento além da
criação, um conhecimento salvífico que nos leva ao arrependimento pelos nossos pecados, que nos dá vida, ó Deus, por meio destas sagradas letras, por meio do Teu Santo Espírito, que em nós colocou fé e nos apresentou, ó Deus, ao nosso estado de depravação, bem como, ó Deus, nos levando a buscar em Cristo Jesus ao perdão dos nossos pecados, o mediador, ó Deus, que hoje, ó Pai, por causa da Tua graça, é a nossa justiça, é o nosso Senhor, é o nosso Deus. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos alcançou, porque o Senhor olhou com graça para o Teu povo, e mais, ó Deus, entendo nos redimido, o Senhor ainda continua a nos guardar, a pastorear os nossos corações. E não apenas, ó Deus, nos salvaste, mas ainda nos sustenta até que cheguemos à plenitude, ó Deus, do conhecimento do Senhor, até que cheguemos, ó Deus, na glorificação do nosso corpo, ao fim da nossa luta contra o pecado. Nós sabemos, ó Deus, que o Senhor nos sustenta e tem nos sustentado. Por isso o Senhor nos corrige, por isso o Senhor nos exorta, e nós contamos com a Tua palavra, ó Deus, como instrumento útil para a edificação das nossas vidas, dos nossos corações. Ó Pai querido, abençoa-nos, ó Deus, com a Tua palavra. Faz-nos, ó Deus, desejar ardentemente, como criança que deseja o leite materno. Faz-nos desejar, ó Deus, a Tua palavra, conhecer a Tua palavra, ser, ó Deus, moldado pela Tua palavra, vivermos, ó Pai, o Evangelho de fato, não apenas, ó Deus, externamente. Que a Tua palavra habite em nossos corações e transforme-nos, ó Deus, na imagem e semelhança do nosso Senhor Cristo Jesus, para a glória do Teu nome, para o nosso bem, para o bem do Teu povo. É que nós choramos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Meus irmãos, hoje, como nós estamos iniciando o estudo do livro, do profeta Daniel, nós teremos uma mensagem de cunho um tanto introdutório, não é? Nós vamos ver algumas coisas a respeito do livro, mas também algumas lições importantes que este livro vai nos apresentar no decorrer, no desenrolar do seu estudo. Certamente os irmãos já leram, pelo menos em parte, a história de Daniel, conhecem, pelo menos de forma superficial, algumas partes da sua história. E este livro, ele é um livro distinto, é um livro peculiar e tem características que são singulares, né? Nós temos um livro que é um livro profético e é também um livro histórico, porque trata de relatos históricos, com narrativas históricas, e é também um livro apocalíptico, e é por muitos, chamado de o Apocalipse do Antigo Testamento, por conta da linguagem que é utilizada em parte do livro, das visões e das previsões, que de forma muito similar ao que é feito na linguagem apocalíptica no Novo Testamento, no Apocalipse de João, de forma muito semelhante, também apontam para uma conclusão futura e gloriosa da história do povo de Deus, tá? Então, queridos, é importante que nós tenhamos em vista o momento onde se ambienta este livro, onde Daniel se encontrava quando isto aconteceu. Perceba que a primeira parte do primeiro versículo tem uma menção de fato ao período, no ano 3º do reinado de Jeoaquim, rei de Judá. Então, vocês se recordam que a história de Israel, após Abraão ser chamado por Deus para constituir um povo e ser ali formado as tribos, seus filhos, nós temos o Israel estando cativo por muitos anos no Egito, o Senhor o livrando com mão poderosa, com braço estendido, e tendo eles peregrinado pelo deserto, foram vitoriosos sob o comando de Josué na conquista da terra de Israel. Posteriormente, inicia-se um governo teocrático e um período também governado por juízes, que é característico por se perceber
a oscilação do povo de Israel em momentos de fidelidade e momentos de rebeldia, de sofrimento, onde o Senhor conduziu o seu povo ao arrependimento por meio de perseguições e de guerras. E nós vamos ter, então, após o período de juízes, o período de monarquias, né? Onde nós temos Saul, Davi, Salomão e, de forma seguida, os filhos deste que estiveram à frente do governo de Israel. Nós sabemos que o reino foi dividido, né, em norte e sul, não é? O reino de Judá e o reino de Israel, sendo o primeiro, o reino do norte, na verdade, o reino de Israel sido destruído pelos assírios numa invasão assíria, né, e nunca mais tendo sido restabelecido, e o reino do sul, o reino de Judá, tendo sido também invadido e saqueado por algumas vezes, especialmente pela Babilônia, né? E nós vamos encontrar esse contexto. O reino do norte, quando foi dividido, nunca mais houve fidelidade na parte dos reis que assumiram o trono. Era uma sequência entre reis ruins e reis péssimos, né? Já no reino do sul, havia ainda uma oscilação. Havia uma reforma religiosa, havia uma busca pela fidelidade, pela santificação, muitas vezes reforma no culto, mas de forma seguida nós encontrávamos reis maus se levantando e não seguindo os passos dos seus pais que reinaram de acordo com a vontade do Senhor. Esse é o caso de Jeoaquim, né, que reinou no reino de Judá, filho de Josias. Josias tinha sido um rei que havia reformado o culto em Judá, em Jerusalém, e após ele, o seu filho não seguiu seus passos. E não apenas era uma questão do rei, mas especialmente era o próprio caráter, né, e o coração do povo. E isso, meus irmãos, neste ambiente de rebeldia, de um culto meramente cerimonial, né, um rei que não seguia a lei de Deus, que não governava para a glória de Deus, nós temos o Senhor agindo soberanamente contra o seu povo. Como eu já mencionei neste breve retrospecto, o povo de Israel, desde os dias, né, de Moisés, enquanto peregrinaram pelo deserto, eles vivem nesta oscilação de sinais, milagres, um povo grato e um povo rebelde e murmurante, um povo que se volta contra o seu Deus, e o Senhor tem de intervir, muitas vezes usando a própria natureza, outras vezes usando inimigos, povos vizinhos, para punir ao seu próprio povo e então trazê-lo ao arrependimento. Isso vai acontecer novamente aqui na história do povo de Deus, né? E a Babilônia é um instrumento do Senhor para trazer juízo sobre o seu povo por causa da sua infidelidade, por causa de eles estarem rejeitando a sua palavra. E desde já nós temos algo que deve chamar a nossa atenção e que o Senhor ensina ao seu povo ao longo, né, da história. Sabemos, meus irmãos, que o Senhor conduz a história, está conduzindo a história para um final glorioso, um final que Ele mesmo já anunciou que irá acontecer e não falhará, porque o Senhor prometeu. Mas no decorrer dessa história, o Senhor tem ensinado o seu povo, tem preservado o seu povo, tem sustentado o seu povo, e Ele tem governado e conduzido a história para a sua conclusão. E quando nós observamos a forma com que Deus trata o seu povo, uma lição fundamental ela já pode ser aprendida, que é que a obediência a Deus ela traz benefícios, enquanto a desobediência traz males, né? Israel é prova disto. Os momentos em que o reino de Israel, durante o governo de Davi, eles gozaram de paz, foi exatamente no momento onde havia maior fidelidade ao Senhor, né? Quando o Senhor Deus, com mão poderosa, também deu a terra de Canaã ao seu povo, é um momento onde o povo
buscava a Deus, servia a Deus, amava a Deus. E sempre que o povo se afastava do Senhor, o Senhor agia contra o seu povo, buscando ali trazer-lhe ao arrependimento. Mas é um fato inegável nas Escrituras. A obediência, ela traz benefícios, enquanto a desobediência, ela traz males. E longe de ser meramente uma questão de causa e efeito, não é? Muitas vezes os males vinham sobre a nação de forma geral, né? Por toda a nação, e o pecado de toda a nação ele era sentido não de forma como um karma imediato, né? Mas por causa de um longo tempo de rebeldia, de prática de imoralidade, o Senhor tem ali de forma severa agido contra o seu povo. Tá? Então não pense que é tão somente uma questão de causa e efeito, como se fosse meramente o castigo que devesse causar preocupação. Mas não, é o distanciamento, é a rebeldia, né? É o engano, a hipocrisia de fato que deve chamar a nossa atenção. Não é um povo que não ama a Deus, que não serve a Deus, ele não apenas deixa de ser abençoado por Deus, mas certamente dá evidência e testemunho de que não é povo de Deus. Tá? E eu vou falar um pouco mais sobre como a disciplina, ou o que a disciplina tem a ver com isso, não é? E por que há a distinção entre o povo e aquele que não é povo. Não é? E por que inclusive, a disciplina é um benefício para o povo de Deus. Tá? Perceba, o ponto que deve ser levantado, olhando o texto em que nós vemos, é a soberania de Deus em trazer o povo da Babilônia para destruir, né, a cidade de Jerusalém. E o texto vai dizer o seguinte, né, que foi o Senhor que entregou nas mãos Jeoaquim, rei de Judá. Não é? A soberania de Deus em fazer estas coisas. O povo se distanciou de Deus, o rei da mesma forma, e o Senhor, que governa soberanamente, os entregou nas mãos dos seus inimigos. Quando o povo tem o Senhor como a sua fortaleza, como o seu braço forte, como aquele que é o rei de fato sobre a nação, o povo prospera. Mas a partir do momento em que o povo abandona o Senhor, que o povo deixa de servir a Deus, o Senhor também levanta-se contra o seu povo. Não é? Nós temos isso de forma clara na história do povo de Deus, na história do povo de Israel. Nesses dias em que o Senhor permitiu tamanha calamidade a se acometer sobre o seu povo, nós vamos encontrar uma corrupção generalizada. Não apenas o rei, mas a lei era torcida, o sacerdócio, ele era também um sacerdócio corrompido, os profetas que o Senhor enviou e profetas enviados por Deus que trouxeram a palavra, o convite ao arrependimento, eles não apenas caíram em descréditos, como muitos foram perseguidos, inclusive alguns mortos por causa da sua mensagem, por causa da sua pregação. Então, o povo de Israel, neste período, era um povo que amava o mal, a prática do mal, mas que era um povo religioso. Tá? E este é um grande problema. O que Deus faz? Ora, o Senhor Deus, ele disciplina o seu povo, e neste caso, especialmente um povo que havia abandonado a obediência da palavra e substituiu a palavra por uma fé mística. Tá? Quando o Senhor enviou profetas denunciando o pecado de Jerusalém, denunciando a imoralidade de Jerusalém, estes foram calados. A profecia rasgada, queimada, a palavra rejeitada. E a confiança dos habitantes de Jerusalém, ela repousava sobre um item especial, né? O templo. A fé, o credo daquele povo girava em torno da crença de que, por causa do templo, né, a habitação do Senhor,
a cidade de Jerusalém seria uma cidade inexpugnável, uma cidade com uma defesa intransponível, né? Não é a primeira vez que o povo de Deus comete esse erro. Equivocadamente e certamente desobedecendo a Deus, em outro episódio, contra os filisteus, o povo de Israel levou a Arca da Aliança para o campo de batalha, julgando que, tendo a arca como uma relíquia sagrada junto do seu exército, que o Senhor seria por eles, e então eles obteriam êxito na batalha. O que aconteceu foi exatamente o contrário. 30.000 foram mortos, a arca foi roubada, não é? E o Senhor manifestou a sua indignação contra o seu povo por causa desta desobediência. Mas o que é evidenciado é o mesmo problema que está acontecendo com a Jerusalém, com o Reino do Sul, neste período, né, onde a Babilônia é levantada por Deus como a vara que vem disciplinar o seu povo. Eles creem no templo, eles creem que a cidade de Jerusalém é a cidade santa e que ela não será abalada por meio do povo ou de qualquer invasor, de qualquer inimigo. Percebam, meus queridos, que há algo muito importante de ser visitado aqui. O fato do povo que se chamava povo de Deus estar tranquilo, descansado, por causa da sua prática religiosa. Ao mesmo tempo em que eles abandonaram a palavra de Deus, eles negligenciaram a palavra de Deus, eles estavam confiantes por causa da sua religião. Eles criam que Deus estaria no meio deles por conta do templo. E é o próprio Deus que diz que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Ele não está contido nestas habitações, em objetos santos, né? O nosso Deus, ele, na sua majestade, preenche toda a terra. E nós não podemos confundir isto. O templo era um sinal do favor de Deus para com o seu povo. Era ali uma demonstração da sua habitação no meio do seu povo. Inclusive, enquanto houvesse fidelidade por parte do povo de Israel, seria um ambiente onde as orações seriam ouvidas, né? Lembrando-se ali do momento de consagração do templo. Mas tornou-se um objeto de idolatria. Tornou-se ali, no meio do povo, um fim em si mesmo. E você percebe que a forma com que Deus age vai justamente quebrar a confiança do povo. No primeiro momento, na primeira invasão, quando Nabucodonosor invade a primeira vez Jerusalém, ele vai levar o seu rei, vai levar alguns nobres e vai levar utensílios do templo, não é? O que era considerado uma profanação. Ele pegou itens do templo, utensílios da casa de Deus, e levou para a casa do Deus dele, na Babilônia, não é? Então o Senhor Deus evidencia que, por mais que para ele fosse sim muito precioso os itens da sua casa, como ele ordenou que fossem feitos, como ele ordenava que fossem utilizados, como o Senhor era zeloso pela sua casa, mas o Senhor não quer que nada substitua o seu lugar. Por mais que os itens eles fossem dedicados ao uso na casa do Senhor, se eles se tornassem um objeto de adoração e não o Senhor certamente ia demonstrar isto, como de fato o fez. O povo se apegou ao templo e o templo foi destruído na próxima invasão, não é? Ele foi totalmente destruído. Por quê? Porque se tornou objeto de adoração. Um povo que antes confiou no Senhor, agora confia nos utensílios, confia no templo. Um povo que antes amava e obedecia ao Senhor e tinha no Senhor o seu refúgio, agora tem a sua esperança na terra de Jerusalém, nos muros que cercam a cidade. E o Senhor frustrou as convicções do seu povo e o trata com disciplina, não é? O Senhor é quem chama o rei Nabucodonosor de meu servo, não é? E ele levanta o povo babilônico como instrumento de disciplina
e de correção. O texto deixa isso claro quando diz que foi o Senhor que entregou o rei e os utensílios, né, da casa dele a eles. O Senhor que entregou a Nabucodonosor a Jerusalém por causa da sua iniquidade, por causa da sua desobediência. Então, o Senhor disciplina o seu povo quando o culto que era oferecido deixou de ser um culto verdadeiro, sincero e tornou-se apenas um culto cerimonial. A confiança na cerimônia e não no Senhor. 3 coisas. A primeira, o povo abandonou a palavra de Deus, né? Rejeitou o Senhor como o Deus soberano que governa e dirige o povo. Isso é evidenciado em um reino que distancia do Senhor, que negligencia o Senhor. Isso é evidenciado em um culto que não é um culto conforme o Senhor ordenava, embora ainda recheado de cerimônias, mas sem verdade, sem sinceridade. A corrupção e a imoralidade tomando de conta não apenas do sacerdócio, mas de todo o povo. Então, um culto apenas aparente e não um culto sincero, em espírito e em verdade. E, por fim, o Senhor Deus disciplina o seu povo também para manifestar que está governando sobre todas as coisas. Perceba que para o bem do seu povo e para manifestar a sua glória, o Senhor ele usa todas as coisas que foram criadas e que lhe pertencem. Em alguns momentos dentro da história de Israel, né, da caminhada no deserto, o Senhor usa a própria natureza, né? Na saída do Egito, o Senhor usou as pragas. Quando o povo se rebelou contra ele no deserto, ele usou serpentes abrasadoras. Então o Senhor tem à sua disposição tudo o que existe foi criado. E sim, mesmo os povos pagãos, não é, que não adoravam a Deus e não o reconheciam como Deus, o Senhor tem todos estes à sua disposição, não é? Isso é, meus irmãos, claramente a descrição de soberania. É um Deus que governa soberanamente todas as coisas. Ele é soberano não apenas sobre o seu povo, mas sobre todo o mundo criado. O fato dele mover nações contra o seu próprio povo, lhes fazer triunfar contra o seu próprio povo, corrigir aos seus filhos por meio de outras nações, mesmo que isso em algum momento implicasse a própria profanação do templo, não é? O ser saqueado o templo, os utensílios ser levados para a casa de um falso Deus, né? Demonstrando assim, pelo menos no entendimento do povo babilônico, que o Deus da Babilônia, da Pérsia, ele era o Deus mais forte do que o Deus de Israel. O Senhor Deus ele não estava preocupado necessariamente com essas questões, mas sim, né, com a condução da história, com o bem do seu povo. E isso ele faz, demonstrando a sua soberania. Ele comanda o invasor. Se tem uma das questões que mais causa confusão na mente das pessoas, é justamente isso. Mas assim, é Deus que levanta um povo ímpio para punir o seu povo? E quando eu falo punir, entenda, não é? O saque de Jerusalém, né? Jerusalém tendo sido sitiada, passando muito tempo ali fechada, a fome reinando no meio da cidade, até que ela de fato caísse, não é? Eu estou falando da morte de muitas pessoas, do sofrimento de outras tantas, não é? Mas perceba como o Senhor Deus, ele lida com o pecado e com a imoralidade. Há uma aversão tão grande do Senhor contra o pecado que, mesmo sendo um medicamento tão severo como a correção, como a disciplina, como o cativeiro, é melhor usá-lo do que entregar o povo à prática da imoralidade e à permanência no pecado. Que fato é realmente intrigante. Por que eu digo isso? Porque hoje em dia
As pessoas preferem não confrontar o pecado para manter a paz, para manter a política da boa vizinhança, para manterem uma amizade, talvez. Para o Senhor, o pecado é algo extremamente horrendo, odioso. Certamente eu não estou falando que nós vamos purgar os pecados dos outros, né, porque nós não somos o Senhor, mas nós aprendemos com o Senhor algo fundamental. É preferível a dor, né, da confissão, do arrependimento, da denúncia. É preferível você se expor, inclusive a perder, porque não há amizade de alguém, do que calar-se frente ao pecado. O pecado é algo extremamente sério, né? E ele causa danos e males terríveis. Você pode pensar, mas foi Deus que causou isso, foi o pecado que causou. O Senhor Deus interveio para que a destruição do seu povo não fosse total. A disciplina, ela vem para trazer o povo ao arrependimento, para que eles não morressem eternamente. Há um malefício incomparavelmente maior, mesmo que o povo gozasse de alegrias temporais, mesmo que o povo não padecesse fome e vivesse em uma prática religiosa que de fato não glorificava a Deus e estivessem em paz com isso e vivessem muitos anos. Mas o pecado, ele leva à morte. Por mais que a vida seja aos olhos humanos alegre, né, regalada, o momento imediato em que nós cruzamos os portais da morte, o pecado, ele vai entregar tudo o que ele tem a entregar. A separação de Deus, condenação, perdição. Então é incomparavelmente melhor nós sermos corrigidos por este Deus que tanto ama o seu povo, do que sermos entregues à nossa iniquidade. O povo do Reino do Norte, ele nunca foi restabelecido, nunca foi restaurado, né? Eles foram entregues ali pelo Senhor. Mas a tribo de Judá, a tribo de Benjamim, a cidade de Jerusalém, o Senhor os buscou, a linhagem, né, de Davi. Nós temos aí encontrando, irmãos, em meio à correção, em meio a um agir soberano, nós estamos encontrando graça. O fato de Deus agir e enviar um povo pagão e levantar um rei ímpio contra a sua própria nação demonstra tanto a sua soberania e a sua autoridade, como demonstra também que o Senhor Deus, ele age para o bem do seu povo e ele age soberanamente. O Senhor permite que aquilo que o seu povo confiava fosse profanado para que eles aprendessem a depender somente do Senhor. Eu digo isso com alguma frequência para algumas pessoas, que o Senhor Deus é um Deus zeloso e no que diz respeito à adoração, ele vai remover tudo aquilo que é colocado no seu lugar. Logicamente, eu digo isso e é um pensamento meu, né? E digo para as pessoas, tomem cuidado, não coloque isso no lugar de Deus, seja o seu filho, seja o seu trabalho, seja o seu casamento, seja qualquer coisa, não coloque no lugar mais elevado da sua vida. Sirva a Deus, ame a Deus, porque o Senhor é extremamente zeloso, e parte da reforma religiosa que o Senhor Deus faz sempre é a remoção dos falsos ídolos. Ele sempre começa retirando tudo aquilo que é louvado ao invés dele. A reforma religiosa no meio do povo de Deus é sempre com a destruição dos postes ídolos, dos falsos profetas. Então, tenha muita cautela para você mesmo não edificar falsos deuses no seu coração, para que o Senhor não os remova, e especialmente o desejo meu é que o Senhor remova, mas não coloque trabalho, família, filho,
essas coisas como sendo o centro da tua vida. Porque o Senhor, em removendo, Ele ainda assim é gracioso. Mas perceba que a idolatria e o pecado, eles trazem danos gravíssimos, males terríveis. Então, queridos, o Senhor, Ele é soberano e Ele é gracioso em disciplinar o seu povo. Há um paralelo muito curioso que nós podemos traçar entre o povo de Israel nestes dias, o povo de Judá, e a igreja moderna. Perceba que parte do conteúdo de Daniel vai traçar ali o perfil de Daniel como sendo um homem íntegro, que não quis se contaminar com as finas iguarias do rei, que era um homem com uma vida devocional, um homem sério, um homem de confiança e um homem amado por Deus. E nós vemos, queridos, como o Senhor Deus ele pune ao povo que era chamado pelo seu nome justamente pela falta da integridade. Que por mais que houvesse um sacerdócio estabelecido, por mais que houvesse um templo e ele estivesse em funcionamento, o que faltava para estes homens era justamente a integridade. Eles viviam uma fé e uma religião aparente. E os efeitos disso eles eram notáveis em toda a sociedade de Israel. Isso acontece de forma muito clara nos nossos dias. Você percebe que, a despeito de o público que se denomina religioso evangélico, ele tenha crescido de forma assustadora nos últimos anos, a imoralidade ela reina no meio do povo que é o povo evangélico. Um povo que anteriormente ele conclamava o mundo a uma vida de justiça e de santidade. Hoje a igreja virou motivo de chacota. O mundo é que aponta o dedo para os inúmeros escândalos que têm acontecido no ambiente cristão, no ambiente evangélico. Me parece que a situação que era vivenciada nos dias do profeta Daniel é a situação em que vivemos hoje. Um culto aparente, e a ideia de estar inserido dentro de um ambiente tradicional religioso, como se apenas isso fosse suficiente para que nós possamos assim nos ou confiar e descansar de que de fato nós estamos agradando a Deus e também que nós estamos o servindo. A grande maioria das vezes a impressão que nós temos é que a igreja serve a si mesma. Os homens buscam o seu próprio benefício na adoração, nos sacrifícios religiosos. Os homens buscam o seu próprio benefício. Faço isso porque tenho tal retorno. Faço isso por causa daquilo. E não há um desejo sincero de se viver a lei de Deus, de se viver a vida cristã com integridade. Os testemunhos que nós temos sobre Daniel, sobre a sua constância na oração, certamente muitas vezes lembrado, mas isto faz muita falta nos nossos dias. Nós não temos um povo que tem crescido em santidade, que tem conhecido a Deus e a sua palavra, que tem caminhado com Deus e que tem agido como Daniel, rejeitando as finas iguarias que o mundo oferece. Queridos, isso pode sim evidenciar um misticismo da nossa parte. O fato de acreditarmos que somos membros de uma igreja ou que vamos à igreja aos domingos, isso possa de fato nos trazer algum bem. Isso não traz benefício algum se nós não servimos a Deus com integridade, com os nossos corações. Você pode ir para a igreja, pode até seguir um certo padrão de moral, mas o Senhor vai desmascarar a nossa hipocrisia e a nossa falsidade, como fez com o seu povo em Jerusalém. Veja, o Senhor Deus revela
a Israel que a religiosidade externa não pode livrar-lhes, não pode defender um povo que vive na prática do pecado. E pense a respeito disso. Talvez você, como eu, já tenha pensado muitas vezes assim que Deus é longânimo demais, né? Porque nós falhamos e cometemos alguns pecados e são pecados secretos, mas não pense que você vai permanecer eternamente nestes pecados. Lute contra esses pecados. Abandone-os, porque sim, Deus é longânimo, mas Ele é justo. E nós podemos estar nos enganando, amando ao pecado e rejeitando a Deus. O Senhor Deus, Ele é justo e Ele desmascara aqui a infidelidade do seu povo. É o seu povo chamado pelo seu nome, mas ainda assim é um povo que se esqueceu do seu Deus. E algo que você pode observar no próprio texto que nós lemos. O rei ímpio, ele honrava mais ao seu Deus do que o próprio povo de Deus, né? Ele rouba os utensílios do templo, né? Saqueia os utensílios do templo e leva para a casa do tesouro do seu Deus. Ora, enquanto Deus era esquecido pelo seu povo, a sua palavra abandonada, a prática da idolatria continuava crescente no meio de Israel, falsos deuses foram inseridos no templo do Senhor. Você percebe um homem ímpio que honra mais ao seu Deus, um falso Deus, do que ao próprio povo de Deus fazia. Ora, o texto de Daniel, nós vamos encontrar esse contexto de cativeiro, e o cativeiro é certamente uma demonstração muito clara de como o Senhor Deus ele lida com o pecado do seu povo, né? Ele havia prometido ao seu povo o bem, caso estes guardassem os seus preceitos, e certamente lhes prometeu também o mal, quando eles se distanciassem dos seus preceitos e seguissem a outros deuses. É isso necessariamente o que o Senhor Deus está fazendo com o seu povo. E nisto, queridos, nós encontramos misericórdia e graça. Nós temos de aprender algumas lições, iremos aprender no decorrer deste texto, algumas lições fundamentais sobre o próprio Deus e a forma dele se relacionar com o seu povo. Uma delas, eu acredito que a primeira delas é que o cálice da ira de Deus ele transbordará um dia, né? Nós não podemos nos descansar em demasiado no que diz respeito à prática daquilo que é mal, como o povo de Israel frequentemente o fez, né? O Senhor ele é longânimo, mas ele é também justo. E nisto nós vamos entender também que o pecado é algo que ele é extremamente danoso. Perceba que quando o povo voltou-se contra Deus e amou o pecado, negligenciou o Senhor e buscou fazer aquilo que agradava o seu coração, eles estavam, eles mesmos, promovendo a destruição do seu povo, né? Foi o Senhor que entregou, foi Deus que entregou. Por quê? Por causa da iniquidade do seu povo. Porque eles amaram o pecado. A gente às vezes tem aquela impressão de que o Senhor Deus tem tardado, né, na sua justiça. Mas não se engane, o pecado ele traz as suas consequências, seja de forma imediata ou seja a longo prazo. Os malefícios eles vêm. É loucura zombar do Senhor, julgar que ele tarda ou pensar por algum momento sequer de que a sua justiça falhará ou que você escapará deste Deus Todo-Poderoso. Certo que não. A seu tempo o Senhor há de agir e pesar a sua mão. Se de fato você for um dos escolhidos do Senhor, é bom que o Senhor pese a mão, né? O sofrimento muitas vezes é o veículo que nos conduz para junto de Deus, né? A dor e o sofrimento muitas vezes nos levam ao arrependimento.
mas muitas vezes nos leva também ao reconhecimento de que nós não somos fortes o suficiente, precisamos de o Senhor, não é? Então, a terceira lição que nós podemos encontrar também, aqui iremos perceber no decorrer do livro de Daniel, é que a religião, uma religião apenas externa, uma religião que é apenas aparente, ela não ajuda e não auxilia no dia da calamidade. Perceba como essa é uma verdade gritante nos nossos dias. Não é? Tantas pessoas que se professam religiosas, no dia da calamidade, eles se desesperam da sua fé e abandonam a sua fé. Por quê? Porque eles não têm a base, eles não têm firmeza, eles não têm fundamentos. É uma religião que está firmada em qualquer outra coisa e não no Senhor. E se não está firmada no Senhor, certamente é uma base muito frágil. É como um homem tolo que edifica a sua casa sobre a areia. Se a nossa fé não está firmada no Senhor, nós não temos bases para suportar o dia da adversidade. Tá? Em uma quarta lição que nós podemos aprender neste texto que nós vamos estudar daqui em diante, é que, como eu já mencionei muitas vezes, a disciplina é um instrumento de Deus e, por mais doloroso que seja, é um instrumento de amor. Não é? É muito difícil isso nos nossos dias. Correção, disciplina, não é? Hoje virou até assunto de polícia. Tá? Mas, biblicamente, a disciplina ela é uma prova de amor. Se o Senhor Deus não disciplinasse o seu povo, ele estaria entregue à perdição. E, na verdade, o próprio Senhor vai dizer que o pai corrige o seu filho. Aquele que não tem correção é como se fosse um bastardo, mas o pai corrige ao filho que ama. E nós temos um pai. E louvado seja Deus por isso, né? E, inclusive pela disciplina, inclusive pela correção, inclusive quando o Senhor pesa a mão sobre as nossas vidas. Se Ele faz isso, é porque Ele nos ama e porque Ele quer o nosso bem. Se Ele não faz, estaríamos entregues aí à nossa própria iniquidade e à nossa própria destruição. Por fim, queridos, o que nós vamos aprender aqui no livro de Daniel é também sobre a soberania de Deus. Um Deus que governa soberanamente, governa os povos, todos eles, como diz o texto em Provérbios, têm o coração do rei em suas mãos. Não é? O Senhor Deus, ele levanta povos, ele depõe povos. A Síria havia sido uma grande potência, o Egito havia sido uma grande potência, posteriormente a Babilônia tornou-se uma grande potência e elas se levantaram e caíram. O povo de Deus, ele foi um povo vitorioso, depois passou a ser um povo cativo, já havia sido um povo escravo, mas certamente continua sendo um povo que é amado por Deus. E o Senhor Deus usa todos estes outros povos e a história, né, e os reis e tudo o mais em favor do seu povo. Perceba como é um controle difícil, não é? Imagine só, você vai encontrar no Antigo Testamento o Senhor Deus levantando povos maus para punir o seu povo, e mais adiante o Senhor Deus punindo estes povos maus porque eles agiram com severidade contra o seu povo, sendo que havia sido o próprio Deus que soberanamente ordenou estas coisas. Né? Então o Senhor Deus age de forma tal que ele ordena todas as coisas, mas ainda assim o homem é responsável porque a sua vontade ela não foi ferida. Né? O Senhor governa soberanamente e o homem ainda assim é responsável pelas suas ações. Então imagine só como o Senhor Deus faz isso em todas as circunstâncias e situações simultaneamente acontecendo no mundo e ainda assim conduzindo a história para onde de fato Ele a designou e a determinou. Ele comanda isso. A despeito do poderio das nações, a despeito dos exércitos, dos grandes exércitos, o Senhor Deus tem
todas estas coisas debaixo do seu controle. E ele governa, inclusive, as nações ímpias, não é? Para o favor do seu povo, como ele fez com Jerusalém, quando levantou os babilônicos para trazer destruição sobre a cidade. E nisto, meus irmãos, nesta última lição, eu quero chamar a atenção de vocês para este fato, tá? Independente das circunstâncias que estejam acontecendo no mundo, especialmente nestes dias, né? Pandemia e as pessoas preocupadas com o futuro. Há quem especule de que o mundo, alguém disse isso para mim essa semana, ele está caminhando para uma forma diferente, para uma paz, para uma unidade. Há quem especule também de que, na verdade, não vai caminhar para um trabalho conjunto e sim para uma terceira guerra mundial. Queridos, a despeito de todas as possibilidades que podem acontecer de fato no dia de amanhã, que nós não temos conhecimento, existe uma única coisa que ela pode ser dita com completa segurança. É que o Senhor Deus, Ele controla e governa todas estas coisas. E Ele tem conduzido a história para a sua conclusão. E de que o seu povo, ele há de preservar, e a sua igreja, ele há de preparar para este grande dia. Seja pela correção, e eu vejo sim, em grande medida, o que tem acontecido no mundo, como a mão do Senhor Deus pesando, especialmente sobre a sua igreja, sobre o seu povo. Talvez você não tenha sentido tanto, né, como no bolso, mas aqueles que amam a casa de Deus têm sentido muito. Já são mais de 25 domingos, 24 domingos. Metade de um ano, praticamente, com muitos templos fechados e mesmo aqueles que estão abertos com restrições. Eu vejo sim, entendo sim que o Senhor Deus tem chamado a nossa atenção para a forma negligente que, com muitas vezes, nós tratamos a casa do Senhor, o culto a Deus, como se Ele tivesse cansado da nossa hipocrisia, da nossa falta de cuidado, da falta de sinceridade dos nossos corações. Queridos, se algo deve ser aprendido, né, em meio a toda essa confusão, é que nós devemos valorizar e amar a casa de Deus, né, o culto a Deus, o dia de descanso, o dia do Senhor. Nós precisamos aprender estas lições. Eu espero que esse período de certa restrição tenha aberto os nossos olhos nesse sentido. Eu sei que há um efeito duplo, né, em aqueles que estão ansiosos por estar na casa do Senhor e, ao mesmo tempo, tem aqueles que encontraram na pandemia mais um motivo para não estar na casa do Senhor. Algo que deve encher os nossos corações de esperança e de alegria é o fato de que o Senhor, Ele não vai permitir que nenhum daqueles aos quais Ele amou se perca. Então, se nós estamos caminhando longe da vontade do Senhor, que Ele vai nos disciplinar, Ele vai nos corrigir e vai nos levar até onde Ele quer que nós estejamos. Isso é soberania, meus irmãos, e há um grande benefício nisso. Há um grande motivo de alegria nisto. É que nós não estamos entregues à própria iniquidade dos nossos corações. O Senhor, Ele tem cuidado de nós. E este é um benefício que o povo de Deus tem. E o povo de Deus precisa ser grato a Deus e louvar a Deus por este benefício. O povo de Jerusalém foi lembrado desta soberania e deste poder por meio de um profundo sofrimento. Nós podemos passar por sofrimento também. E eu espero que, de fato, este sofrimento ele nos traga proveito e ele nos faça bem. Que nós possamos ter a nossa fé fortalecida e o nosso zelo pelo Senhor também igualmente fortalecido. Então, queridos, nós apenas de forma introdutória, nós vamos caminhar
pelo livro do profeta Daniel e vamos aprender muitas coisas importantes para a vida da igreja, para a vida do povo de Deus. Mas, em especial, eu queria chamar a atenção de vocês para essa questão. Deus, Ele é soberano e Ele governa não apenas o seu povo, mas Ele governa também todas as coisas. Que o Senhor nos ajude, e nos abençoe no decorrer desta caminhada. E eu peço aos irmãos que leiam o livro de Daniel. Aproveitem, que nós vamos estudá-lo e nas suas leituras diárias, coloque o livro de Daniel também nas suas leituras, para que nós possamos ser beneficiados com o estudo desse livro, tá certo? Que o Senhor nos abençoe e abençoe cada um de vocês.